Olá, turma, tudo bem? Hoje o grupo B, aula online em casa. Porém, não esqueçam de que a aula online é tão importante quanto a presencial. O nosso curso é técnico em enfermagem e a disciplina é português aplicada. Gente, eu gostaria muito de compartilhar com vocês toda a apostila, porém o tempo não nos permite. Por quê? Porque o nosso horário de aula foi reduzido e a gente está trabalhando da melhor forma possível para passar para vocês o que existe, o que há de mais importante nessa apostila, que é a apostila de português aplicada, ok? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, a nossa penúltima aula, e vamos para frente. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos trabalhar o uso da linguagem científica. Primeiramente, diz assim: o autor, ao redigir o trabalho final para apresentar os resultados de seu trabalho de pesquisa, ele precisa o quê? Ele precisa ter em mente que está escrevendo, ele está redigindo para dois tipos de públicos distintos. Um pode ser chamado de público interno, pertencente às comunidades técnicas, acadêmicas e científicas, que é composto do quê, pessoal? É composto de pessoas que também fazem pesquisa e que escrevem. O que isso aqui quis dizer, professora? Quis dizer que vocês, ao escrevermos um trabalho de conclusão de curso, temos que pensar nos avaliadores, nas pessoas que estão ali para nos avaliar, para ver se realmente alcançamos o objetivo pretendido, se alcançamos os resultados que queríamos através daquela pesquisa. E esse público é chamado de quê? De público interno, é aquele público que entende do que nós estamos escrevendo. O outro público é o externo, o que estão lá fora. E eles não necessariamente, e ele é composto não necessariamente, mas inclusive de leigos. Quem são os leigos? São aquelas pessoas que não possuem o conhecimento do que estamos escrevendo, mas que, de uma forma ou de outra, terminam pesquisando e encontrando esse trabalho. E aí, dessa forma, é despertado o interesse pelo assunto ou mesmo a necessidade de leitura do gênero, mas que dominam ou nem precisam, não dominam e também não precisam dominar a linguagem técnica acadêmica. Resumindo, ele não precisa conhecer a nossa linguagem, ele quer aquele trabalho para se basear, para ter uma base em fazer outro trabalho. Ter isso em mente pode facilitar muito a escolha dos temas apropriados e a forma de apresentá-los, como nós vamos ver a seguir. Esse trabalho tem que conter o quê? Tem que ser de que forma? Tem que apresentar o quê? Ele tem que ser um trabalho impessoal, ou seja, um trabalho dirigido a outros públicos, como falou aqui. Porque todo trabalho acadêmico, técnico ou científico deve ter caráter impessoal, não deve ser dirigido a apenas uma pessoa, deve ser dirigida a um número grande de público. Ele é redigido na terceira pessoa do singular, evitando-se referências pessoais como meu trabalho, meus estudos, minha tese. Como é que vocês devem fazer, pessoal? Essa aulinha aqui serve para vocês terem base no trabalho que eu pedi para alcançarmos a primeira nota da nossa disciplina. Na introdução, vocês não vão dizer o meu trabalho apresenta. Não, vocês não vão usar isso. Vocês vão usar a terceira pessoa do singular, tá? Que é ele. Aí vocês vão começar o presente trabalho, ou o presente estudo, ou a presente pesquisa, enfim. Vocês vão usar esse termo, essa expressão, para dar início a um tipo de trabalho acadêmico. Tanto acadêmico como também o trabalho de um curso técnico.
As características da linguagem científica. Tem que possuir o quê? Tem que possuir uma função informativa, ou seja, aquela função que informa, aquela função que passa, que transmite. Tem que existir também a função expressiva, adequada à comunicação ou expressão de emoções ou vivências psicológicas. E, lógico que também a função persuasiva, que é adequada ao discurso, à retórica. Dando continuidade à nossa aulinha. Hoje essa aula não será muito extensa, tendo em vista que, o que eu quero que vocês façam? Que vocês se dediquem ao trabalho que eu passei, tá bom? Clareza, característica primordial. Primeiramente, vem a linguagem didática. A linguagem didática, ela visa o quê? Ela visa transmitir conhecimentos e informações com precisão e objetividade. Então, é exatamente isso que a linguagem didática busca. Ela busca transmitir informações coerentes, corretas e precisas. E isso sem esquecer da objetividade que o trabalho, que a linguagem pretende alcançar. O uso de vocabulário comum. Usar termos específicos. Não se admite sentido figurado. O que é o sentido figurado, pessoal? É aquele tipo de termo que a gente usa no dia a dia, que a gente usa com amigos, com pessoas do nosso convívio diário, enfim, com esse tipo de público. Nós temos que usar um vocabulário científico quando formos fazer esse tipo de trabalho. O uso do vocabulário comum. O uso do vocabulário comum nada mais é do que o vocabulário que a gente usa no dia a dia, o palavreado que a gente usa no dia a dia para se expressar. Ideias claras e precisas exprime-se por meio de símbolos que as representam. Os símbolos convencionalmente aceitos e agrupados em um sistema constituem a linguagem. Tratando-se de linguagem científica, os símbolos empregados são aqueles que representam ideias. Ocorre, entretanto, que nem todo símbolo ou palavra designa uma única coisa ou corresponde a uma ideia apenas. Cumpre, por isso, para que a linguagem científica seja clara e precisa. Escolher os termos mais adequados às ideias que se quer exprimir e delimitar sua significação exata. O que isso quis dizer? Quis dizer que, mesmo você usando um vocabulário comum, você tem que ser claro ao falar, ao redigir, ao produzir um trabalho. O redator com pretensões técnicas acadêmicas ou científicas, ele deve conhecer, em primeiro lugar, a significação exata dos termos empregados, conforme se encontra nos dicionários, e determinar, em segundo lugar, a significação que recebe o contexto. Isso aqui foi bem claro, pessoal, em relação a isso. Eu não posso escrever um nome somente porque eu achei bonito. Eu tenho que escrever esse nome, eu tenho que redigir esse nome, mas sabendo o significado dele. Em uma redação científica, não se admite o uso dos termos em sentido figurado. Devem ser empregados unicamente em sentido próprio, concreto e objetivo. Assim, o botânico se serviria do termo rosa para designar a flor da roseira, planta da família das rosáceas, enquanto o poeta poderia utilizar o mesmo termo, em sentido figurado, para designar uma mulher formosa, quando a mulher ganha o nome de Rosa. Não quer dizer que é porque ela seja uma rosa, quer dizer que foi o nome que a mãe deu para ela. O vocabulário técnico. Vamos falar um pouquinho sobre o vocabulário técnico. A linguagem científica serve-se constantemente do vocabulário comum.
utilizando com clareza e precisão como veículo de transmissão de conhecimentos. Porém, à medida que determinadas ciências aperfeiçoam seus próprios instrumentos de trabalho e consolidam seus resultados, assiste-se a uma evolução metodológica científica aplicada. Quem foi que disse isso? Foi Sônia Mari Sirma, similar da língua que os comunica. Cada ciência possui uma terminologia técnica própria, que acompanha sua evolução, aperfeiçoando-se e enriquecendo-se com seus resultados. Essa terminologia técnica é de grande valia para a transmissão de conhecimentos e a comunicação entre cientistas, sendo seu uso adequado e necessário, em publicações de caráter eminentemente técnico-científico, cujo público leitor tem por dever de ofício a obrigação de denominá-lo. Seu uso supõe, entretanto, o pleno conhecimento da ciência respectiva. A popularização da ciência, de seus métodos, de suas técnicas e de seus conhecimentos requer hoje linguagens e formas de comunicação cada vez mais simples. O que isso aqui quis dizer? Quis dizer que mesmo você usando uma linguagem científica, ela tem que ser simples, e de fácil acesso ao público consumidor de tecnologia, de produtos, de serviços e de informações. Saber e conseguir comunicar resultados é tão importante hoje como saber e conseguir produzi-los. Tanto quanto possível, a redação deve objetivar, traduzir teoremas, fórmulas, equações e conceitos em textos descritivos, explicativos e informativos, simples e compreensíveis, se seu propósito for alcançar um público maior. Ou seja, não vai adiantar você produzir um texto enorme com várias palavras técnicas e ninguém entender. Quanto mais sucinto for o texto, melhor ele será entendido pelo público que irá ler. Para melhorar seu vocabulário, o pesquisador deve fazer o quê? Com frequência, ele deve fazer leituras, consultar assiduamente enciclopédias e dicionários especializados, além de participar, seja como ouvinte, painelista, debatedor ou conferencista, de congressos, seminários, simpósios e encontros de sua área, pois a escolha do vocabulário adequado depende em grande parte da sua formação. Eu acho, pessoal, que eu já falei isso para vocês durante essas duas aulas que tivemos, tanto o grupo A quanto o grupo B. O que é que eu peço? Façam leitura, sejam pessoas curiosas para obter mais conhecimentos, porque vocês podem ter certeza que a leitura é a chave de todo o conhecimento. Quem faz muita leitura, quem tem a curiosidade de ler, adquire um vocabulário riquíssimo, desenvolve uma dicção espetacular. Essa é uma das dicas que eu dou para vocês, futuros técnicos em enfermagem. Essa foi a nossa videoaula. Por quê? Porque eu quero que vocês foquem no nosso trabalho. E essa vai ser a nossa atividade. Eu peço a vocês que fiquem em casa se dedicando a esse trabalho. O trabalho foi dividido em dupla, no máximo trio, que é para ser entregue no dia 26, no último sábado de aula. Pontualmente, pessoal, por favor, me entregue esse trabalho e amanhã, sábado, eu vou fazer uma pequena avaliação com o grupo A e no último sábado vou fazer outra avaliação com o grupo B quando retornarem. Que essa avaliaçãozinha de amanhã será para obter a nossa segunda nota, ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Mais uma vez, se dedique ao nosso mini projeto, nosso mini artigo, para ser entregue na data certa.
Mais uma vez, o meu muito obrigada e gratidão a cada um de vocês por estarem compreendendo o nosso momento, um momento que não está fácil para nenhuma escola e a nossa não seria diferente. Um abraço e até mais.